Muito boa noite, sejam mais que bem-vindos a mais uma notícia do jornal Top News. Hoje vamos falar sobre o tênis, mas primeiro, para dar uma contextualizada, eu vou falar da história e depois trago os profissionais, 6 profissionais do esporte, para a apresentação. Há registros do esporte onde ele era praticado apenas com as mãos e uma bola. Os registros são do Egito Antigo, em meados do século V, na Europa. Mas o tênis como conhecemos hoje é um esporte de origem inglesa. O primeiro torneio realizado, oficial, ocorreu em 1877, na Inglaterra. E o primeiro grande ícone do esporte foi o britânico W. Ravenshaw, que foi campeão pela primeira vez em 1881. Ele teve mais de 7 anos de troféus e também foi ele que inventou a técnica do voleio. A primeira aparição do tênis nos Jogos Olímpicos foi em Atenas, no ano de 1896. E na edição de Amsterdã, em 1928, o esporte deixou de fazer parte do programa olímpico, e mais tarde retornando nas Olimpíadas de Seul, em 1988. A partida pode ser simples, ocorrendo no 1v1, ou pode ser em dupla, sendo disputada em 2v2. O jogo é dividido em sets, games e pontos. O set ele é ganho pela primeira equipe que conquistar 6 pontos, com pelo menos 2 pontos de diferença do seu adversário. Um jogo pode ser dividido em mais ou menos 3 a 5 sets. Os jogos são disputados entre pontos que recebem a contagem de 0, 15, 30 e 40. Em caso de empate, no caso 40-40, o jogador que fizer 2 pontos primeiro vai vencer. O tie-break ocorre quando o jogo empata de 5 games a 5. Então, o primeiro time que fizer 7 pontos, logo uma vantagem de 2 do seu adversário, ele vai vencer o seu set. A definição do saque ela é feita pelo método do cara ou coroa, e a equipe que vencer vai começar sacando. O saque não é diferente, ele também tem regras. Para o saque valer, ele tem que ir da sua quadra até o lado do seu oponente. Nisso você não pode pisar na linha nem cometer diversas outras infrações. Primeiro saque ele é cometido no lado direito da quadra. E se por algum acaso o jogador ele começar do lado esquerdo, ele vai receber um foot fault. Assim ele não poderá cometer o mesmo erro novamente. A pontuação ela ocorre de modo onde todo mundo fica marcado quando a bola quica na quadra de um dos times e eles não conseguem acabar rebatendo a mesma. Quando o jogador arremessa a bola para fora da área, o ponto vai para a sua equipe adversária. O jogo ele é dividido com 12 juízes com 7 tipos diferentes. O juiz da cadeira ele é responsável por comandar a partida e comandar as punições. O juiz do saque ele tem um em cada lado da quadra e ele é a participação dele é ver se o jogador não fez nada de errado na hora de sacar a bola. O juiz de serviço, ele fica olhando para ver se o jogador, na hora de sacar, ele pisou na linha ou não. Daí tem um em cada lado também, igual o juiz de saque. O juiz de rede, ele é responsável por ver se a bola tocou ou não na rede. O juiz de linha, ele é responsável por verificar se o saque entrou na área de serviço e tem um em cada lado da quadra, novamente, como as outras. O juiz central de linha, ele tá lá para falar se a bola passou ou não da forma certa para a quadra do seu oponente. Daí tem só 2 juízes e um em cada lado. O juiz do fundo de quadra ele é responsável por desclassificar jogadores de má conduta ou suspender uma partida por conta de acontecimentos externos. Assim como todos os esportes, esse também tem uma lista das advertências definidas, eu vou ler agora. Faltas: tocar a bola com o corpo, desrespeitar a área de saque,
tocar na bola enquanto ela estiver no espaço aéreo do adversário, tocar a rede com a raquete ou corpo durante o jogo. Agora suas advertências. Quebrar a raquete, distrair o adversário, discutir com os árbitros e exceder o limite de tempo. As faltas são penalizadas com a perda de 1 ponto e as advertências servem para impedir uma conduta andesportiva e desrespeitos em campo. Boa noite. Então, eu vou falar sobre a quadra e a rede. Então, as medidas oficiais da quadra do jogo individual são 23,77 metros de comprimento por 8,23 de largura. Já do jogo em dupla, a quadra ela segue um comprimento de 23,77 com 10,97 de largura. A rede de tênis ela divide a quadra ao meio, então ela deve ter cerca de 0,914 metros de altura, considerando o seu centro, né? Então, ela é erguida e segurada por postes em suas extremidades. Entre esses postes, contém cerca de 1,07 metros de altura. E o diâmetro do cabo que suspende a rede deve ser de 0,8 centímetros e a largura da alça central de 5 centímetros. Então, na quadra de tênis existem várias separações onde há linhas no fundo da quadra, chamadas de linhas de base, e nas laterais da quadra, que são chamadas de linhas laterais. As linhas de saque ela tem em média 5 centímetros, e as linhas de fundo elas podem ir até 10 centímetros, e o restante das linhas elas ficam entre 2,5 centímetros e 5 centímetros. Então, nas quadras de tênis a gente pode observar que tem 3 tipos diferentes de piso. Então, o primeiro que eu vou falar é as quadras de saibro ou de quadra lenta. Ela é o tipo de quadra que é mais comum de se achar aqui no Brasil. E elas são conhecidas como quadras lentas porque esse nome vem porque ao bater no chão o impacto da bola é absorvido. Aí também tem a quadra rápida ou quadra dura, que esse tipo de quadra pode ser feito de acrílico ou ser de grama sintética. E dependendo da quantidade de areia misturada na tinta que reveste a quadra, pode haver diferença nos termos de velocidade. E por último tem a quadra de grama, que é o piso mais incomum e irregular do tênis. A grama ela pode fazer com que haja desvio da bola e a altura máxima da grama tem que ser de 8 milímetros de altura. E a grama ela oferece um atrito à bola, fazendo com que ela deslize e perca velocidade. E agora, Davi, é com você. Equipamento e técnicas. Os equipamentos necessários para ver uma partida são consideravelmente simples, sendo eles uma bola e uma raquete. A bola de tênis deve ter um diâmetro entre 6,35 e 6,67 centímetros. São feitas de borracha e lã. As raquetes detêm tamanhos e materiais diferentes. O material considerado melhor é o grafite de alta qualidade e a fibra de carbono. As técnicas do esporte ocorrem todas em volta dos jogos de tênis, que nada mais é do que acertar a bola com a raquete. Existem diferentes maneiras de fazer o movimento. Forehand. O movimento é feito com a raquete, com a palma da mão virada para frente. Backhand. Esse movimento, PE, o contrário do forehand, ou seja, ocorre com a palma da mão virada para trás. Smash. Ocorre de cima para baixo, é como o corte do ping-pong. O jogador aproveita uma bola alta do adversário para devolvê-las com mais potência. Voleio. É o ato de rebater a bola antes dela quicar no chão da quadra. Saque. É onde tudo começa. A bola é jogada para cima e o jogador a acerta e arremessa com a raquete com o movimento em cima para baixo. Slice. É o corte que se dá na bola com a raquete na horizontal, com a função de confundir o adversário. Bem, agora eu vou falar sobre as medalhas e medalhistas que existem no mundo do tênis. No mundo do tênis, existem as medalhas de ouro, prata e bronze. Sendo que os países entre o primeiro e o segundo lugar não tem muita diferença em quantidade de medalhas. Sendo que o país com mais medalhas é os Estados Unidos, com cerca de 21 medalhas de ouro, 6 de prata e 12 de bronze, totalizando 39 medalhas. No segundo lugar vem a Grã-Bretanha, ou para os íntimos, a Inglaterra,
com 17 medalhas de ouro, 6 de prata e 12 de bronze. No total, 43 medalhas. O terceiro lugar fica com a França, que possui apenas 5 medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze, no total de 19 medalhas. Os outros lugares têm bem poucas diferenças entre quantas medalhas tem em cada país. Então eu vou passar logo para o que aconteceu nas últimas Olimpíadas que ocorreram aqui no Brasil. Na categoria simples, recebeu ouro o jogador da Grã-Bretanha, Andy Murray, e a jogadora de Porto Rico, Mônica Bugg. Na categoria de duplas, o ouro ficou com a dupla espanhola de Marc Lopes e Rafael Nadal. E na categoria mista, os estadunidenses Benatanai, Mateu Kezandes e Jack Stock ficaram com a medalha de ouro. A maior medalhista é uma mulher estadunidense chamada de Venus Williams. Ela possui 4 medalhas de ouro e 1 de prata, totalizando 5 medalhas. É bom lembrar que esses jogos que ocorreram medalhas são Olimpíadas. Beleza, de volta pro estúdio, valeu! A partida mais longa do tênis oficial já registrada durou cerca de 11 horas e 5 minutos. Ela ocorreu em 2010. A partida foi entre os jogadores John Isner e Nicolas Mahut, onde o americano John Isner saiu com a vitória. Para as Olimpíadas de Tóquio, vai apenas um brasileiro para competir no tênis. O seu nome é João Menezes. Depois de ter ganhado as partidas, ele agora precisa se manter entre os 300 melhores no ranking mundial dos tenistas para conseguir a sua vaga. E o esporte é um dos esportes com mais árbitros. O esporte consta com a maior quantidade de árbitros em um jogo, totalizando 12 árbitros. Uma boa noite. Se vemos.